Olá pessoal, aqui é o professor Vitor e nesse vídeo nós vamos estudar o comportamento de um potenciômetro que representa uma resistência variável. Então, apenas para exemplificar, nós vamos utilizar esse potenciômetro aqui, que conforme vocês conseguem ver aqui na parte superior, ele possui uma resistência total de 5 kΩ. Então, o que acontece? Nós temos aqui três terminais, o primeiro, o segundo aqui no meio e o terceiro. A resistência entre esse primeiro e o terceiro terminal sempre vai ser igual a 5 kΩ. Porém, a resistência entre o primeiro e o segundo e o terceiro terminal serão diferentes conforme eu vou mudando, girando esse eixo aqui. Tá? Isso aqui é um eixo que eu consigo rotacioná-lo. E conforme eu vou rodando aqui esse eixo, eu vou variando essa proporcionalidade na minha resistência, ok? Então, conforme eu vou girando, eu vou alterando a resistência entre o primeiro e o segundo terminal e o segundo e o terceiro, ok? Então, vamos ver isso funcionando. Eu tenho aqui a protoboard, onde eu vou inserir esse meu determinado potenciômetro. Vou ligar aqui o meu multímetro e colocar para medir a resistência. Tenho aqui as minhas duas pontas de prova, certo? Que eu coloquei esses dois fios apenas para auxiliar a minha medição. Assim eu vou ficar com minhas mãos livres para poder girar o eixo. Então, primeiro vamos medir a resistência total. Então, eu vou colocar esse primeiro ponto no terceiro pino e esse outro ponto aqui no primeiro pino. E vocês já conseguem ver aí que eu tenho uma resistência total de 5,13 kΩ. Eu posso até girar aqui esse eixo e a resistência não vai mudar, porque eu estou medindo entre o primeiro e o terceiro ponto, ok? Agora vamos calcular a resistência entre o primeiro e o segundo, certo? Então eu vou tirar esse ponto daqui, tá? Esse terminal daqui, e vou colocar no do meio. E agora vocês já conseguem, inclusive, perceber que está um valor bem baixo de resistência. Apenas 4 ohms, tá? Tá aqui no limite de um determinado lado. Se esse lado, entre o primeiro e o segundo ponto, é igual a 4 ohms, do segundo e do terceiro, vai estar aproximadamente o valor total, que é 5 kΩ. Então, agora eu vou girar esse eixo aqui. E conforme eu vou girando, vocês conseguem ver que o valor de resistência vai modificando. Nesse momento, 426 ohms, vou girando um pouco mais. Já passou de 1 kΩ, aproximadamente 1 kΩ. Vou girando cada vez mais. 2 kΩ. E se eu girar até chegar no máximo, eu vou ter 5 kΩ. Tá? Então, eu consigo alterar o valor da resistência mexendo aqui nesse potenciômetro. Então, imagine que agora eu quero, na minha aplicação, que tenha exatamente 2,5 kΩ. Vou girar aqui o eixo até deixar um valor bem próximo disso. Tá? Então, tá aí, 2,50 kΩ. Agora eu quero testar com 1 kΩ. Então, vou girar aqui novamente para o outro lado até chegar num valor bem próximo de 1 kΩ. Tá? 0,99, tá? Já é o suficiente para minha aplicação. Então, dependendo do que eu quero como resistência, eu posso configurar esse eixo de forma que eu vá conseguir a resistência desejada. Ok, pessoal? Então, esse é o funcionamento do potenciômetro.